Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu tô de volta no canal com mais um vídeo. E esse é mais um vídeo que eu tô trazendo para abordar um tema que é meio complicado de abordar, de discutir, que é religião. Eu sei que faz um bom tempo, né, que eu tô um pouquinho sumida desse canal. Eu tava passando por um período meio atribulado, estudando muito para provas da faculdade, então eu não tava a tempo de postar vídeo em lugar nenhum, nem por aqui. Mas agora eu tô aqui de volta e sim, esse é mais um vídeo que eu tô trazendo para falar sobre questões de religião, de espiritualidade. Só que dessa vez eu acho que o bicho vai pegar pro meu lado com esse vídeo, porque nesse vídeo eu vou falar sobre uma religião que infelizmente é alvo de intolerância, é uma religião que não é muito aceita aqui no Brasil, mas é a religião que eu estou seguindo no momento, que é a Wicca. E como eu sei que existe muita intolerância, ainda mais quando se trata de religião, eu já estou até ciente, né, que com esse vídeo aqui eu posso sofrer ataques na internet de haters, né, por falar da religião que eu estou seguindo, que infelizmente, como eu falei, a religião é alvo de intolerância, ela não é muito aceita. Inclusive, esse é um assunto que eu não falo assim muito abertamente com a minha família, nem com os meus amigos, nem com o namorado, enfim. Eu não costumo falar abertamente desse assunto com as pessoas ao meu redor. Porém, eu acho importante falar sobre isso em algum lugar, porque eu tenho certeza que tem pessoas que passam pela mesma situação ou por situações parecidas com o que eu passo, com o que eu já passei. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai abrir esse vídeo e vai se identificar de alguma forma, pelo menos em algum ponto, alguém vai se identificar. Só que nesse vídeo eu não vou falar direto da Wicca. Eu vou falar, na verdade, do caminho que eu passei até eu chegar nessa religião. Ou seja, eu vou explicar como foi o processo que me levou a descobrir essa religião. Ou seja, eu vou falar o que me levou a descobrir a Wicca, entendeu? O que me levou a estar na Wicca agora. Nos vídeos anteriores, que foram os últimos vídeos que eu postei, eu contei a minha história com a religião evangélica. Aliás, eu fiz vários vídeos contando a minha história. Eu criei até uma playlist só com histórias minhas na religião evangélica, que inclusive foi a religião que eu passei muitos anos da minha vida, sabe? Boa parte da minha vida eu passei na religião evangélica por influência da minha família, tá? Então eu fiz vários vídeos contando a minha história toda, que foi uma história muito longa. Eu falei inclusive da fase mais conturbada da minha vida, que foram situações em que eu sofri muito. Para falar de forma bem resumida aqui, foi a pior época da minha vida que eu conto nos vídeos anteriores. Foi uma fase que eu tive muitos conflitos com a minha família, principalmente com os meus pais. E essa situação de conflitos familiares que eu passei tiveram como pano de fundo exatamente a religião evangélica. Então, eu peço a vocês que assistam os vídeos anteriores, que lá eu conto a minha história todinha. Então, se alguém abriu esse vídeo e não sabe da minha história, assistam os vídeos anteriores, tá? Porque se eu falar aqui também vai ficar cansativo demais, não só para vocês que estão me assistindo, mas para mim também. Aliás, só esse vídeo eu acredito que vai ficar bem longo também. Mas para tentar ir mais direto ao ponto com vocês, falando sobre o meu processo, né? Eu não era feliz na religião evangélica, eu não tive uma história muito boa na igreja com a religião. A minha história com a religião, na verdade, foi muito ruim. Foi uma trajetória que deixou marcas negativas na minha cabeça, infelizmente. Foram marcas muito profundas. Tanto é que teve um bom tempo que eu estava na igreja, que eu fiquei tentando me afastar, sabe, da igreja, eu fiquei tentando me afastar da religião, só que eu não conseguia sair dela de vez, porque eu tinha medo da reação da minha família.
Até porque, assim, boa parte da minha família é evangélica. Ainda mais que teve um tempo também que o meu pai morreu. Meu pai era evangélico. Aí depois que ele morreu, toda a minha família passou a frequentar a igreja evangélica. Até a minha mãe passou a frequentar a igreja depois da morte dele. Então, na verdade, eu só consegui sair de fato da religião depois que a minha família decidiu sair da igreja por conta de um conflito, de um desentendimento que eles tiveram com o cara da igreja, entendeu? Que dirigia o culto lá naquela época. Então, na verdade, esse fato que aconteceu foi só uma brecha que eu tive para sair da religião de uma vez por todas, entendeu? Porque foi só a partir daquele momento que eu decidi que a minha obrigação com a religião em relação à minha família terminou ali, entendeu? Porque eu já estava praticamente afastada da religião antes daquilo acontecer. Então, quando eu finalmente saí da religião, para mim foi um alívio, foi libertador, porque eu não era feliz ali. E durante todo o período que eu passei na religião, na igreja evangélica, eu via muita coisa negativa que não se encaixava na minha cabeça, que eu não conseguia entender. E o pior é que eram coisas que estavam me afetando profundamente, me afetando de forma negativa. Eu, por exemplo, eu via muita maldade na cabeça das pessoas, entendeu? Tanto pessoas dentro da igreja quanto pessoas de fora. Eu via também que a religião manipulava muito a cabeça das pessoas, da mesma forma que manipulou a cabeça dos meus pais, da minha família. Tanto é que quando eu tive o meu primeiro relacionamento sério, que aconteceu no período que eu estava dentro da religião, eu fui muito reprimida dentro de casa, entendeu? Até eu fui manipulada pela religião. Assistam os vídeos anteriores que eu postei que vocês vão entender o que eu tô falando. Mas assim, foi uma religião que não só me afetou de forma negativa pelas coisas que eu via, como também era uma religião que não prestou de fato assim auxílio, ajuda quando eu precisei, entendeu? Enfim, continuando aqui a falar do meu processo, né? Todo mundo aqui deve saber que os evangélicos, de forma geral, eles costumam impor a crença para outras pessoas e a palavra deles sob o argumento que eles que estão certos, entendeu? Os evangélicos, na verdade, eles estão sempre fazendo de tudo para a gente acreditar que eles que estão certos e que só a palavra deles que importa, entendeu? Eles tentam inclusive converter o maior número de pessoas possíveis, impondo o argumento que essa religião que é a religião certa. Ou seja, eles têm uma postura que é arrogante, entendeu? Então não é à toa que eles têm forma de chatos. Aliás, enquanto eu era da igreja, enquanto eu estava na religião, eu realmente acreditava que o mundo girava em torno do que os evangélicos pregavam, do que eu ouvia eles pregar. Então eu acreditava que tudo que a religião não aprovava era pecado, que o que a Bíblia condena é proibido, que o mundo lá fora é dominado pelo diabo, que quando uma pessoa morre, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno, ou seja, que a alma de uma pessoa, depois que ela morre, é condenada por toda a eternidade a ir para o céu ou ir para o inferno, que na verdade são coisas que os evangélicos pregam, né? E enquanto eu era da igreja, eu realmente acreditava nisso tudo que eles falavam, entendeu? Tanto que enquanto eu estava na religião, eu evitava ao máximo ficar afastada de tudo que era considerado como pecado. Inclusive, na época que eu estava na igreja, eu nem bebia, eu não bebia nada em lugar nenhum. Eu até achava errado quem consumia qualquer tipo de bebida que fosse alcoólica. E isso eram coisas que a minha família colocava na minha cabeça também, entendeu? Não só a religião. Eu também achava errado quem era gay, quem era lésbica, que são coisas que os evangélicos também condenam. Mas assim, como eu tinha falado antes, eu não era feliz na religião. Tanto é que chegou o momento que eu comecei a me afastar e isso não demorou muito para acontecer. A partir do momento que eu tive o meu primeiro relacionamento sério foi quando eu senti o desejo de me afastar. Só que quando eu comecei a me afastar da igreja, da religião, eu acreditava na minha cabeça
que ia chegar uma hora que eu tinha que seguir a religião direito, que eu tinha que me batizar. Aliás, eu não era nem batizada, eu nunca cheguei a me batizar, para falar a verdade. Eu também achava que ia chegar uma hora que eu tinha que estar firme de fato na igreja, senão eu ia para o inferno quando eu morrer. Ou seja, eu estou falando isso para mostrar para vocês que eu também era manipulada pela religião, entendeu? E quando eu finalmente saí da religião, isso foi em janeiro de 2017, foi quando eu decidi comigo mesma que a minha história nessa religião terminou ali. Ou seja, o ciclo encerrou ali. Eu saí da religião para nunca mais voltar, entendeu? Então aquilo para mim foi o fim do ciclo. O ciclo que se fechou, que no caso foi o ciclo da religião. Porém, havia uma outra questão em aberto, que era a questão da espiritualidade. Porque, na verdade, o que acontece? Você pode até sair de uma igreja, você pode até abandonar uma religião, mas e sua espiritualidade? Como é que fica? Entendeu? Porque, na verdade, o que acontece? De certa forma, por mais que eu tivesse saído de uma igreja, que eu tivesse saído de uma religião, eu sentia dentro de mim que eu tinha que exercer a espiritualidade de algum jeito. Mas eu ia exercer como? Em que religião? Entendeu? Então foi aí que, a partir daquele momento que eu saí da evangélica, que eu decidi pesquisar sobre outras religiões, até chegar o momento que eu me encontrei na Wicca, que é a religião que eu estou seguindo agora, no momento. Então eu vou contar agora como que foi o processo. Depois que eu finalmente saí da religião evangélica, depois que terminou o meu ciclo nessa religião, eu comecei a ler e pesquisar sobre outras religiões, porque a minha intenção de início era tentar descobrir a verdade por trás de uma crença, entendeu? Eu queria tentar descobrir se havia alguma lógica, se havia algum sentido no que os evangélicos sempre pregavam sobre o conceito do céu, do inferno, do que era pecado, essas coisas que eu sempre ouvia enquanto eu estava na igreja, entendeu? Porque eu sofri tanto durante esse período que eu estava na religião, eu fui tão oprimida e fui tão reprimida também em todos os sentidos, que quando eu finalmente saí, eu pensei, poxa, não é possível que o que os evangélicos pregavam seja mesmo verdade, entendeu? Então, eu decidi que estava na hora de eu tentar entender qual era a lógica que havia por trás da crença, né, do conservadorismo da religião evangélica. E quando eu finalmente fui procurar entender a lógica que tem por trás dessa religião, no caso a evangélica, aquilo para mim foi libertador, entendeu? Foi quando eu percebi que não é errado você questionar as coisas. Foi então que eu me permiti questionar, entendeu? Eu me permiti questionar tudo até descobrir a verdade por trás de uma crença. Então, na verdade, esse foi um processo que eu tive até eu chegar na religião que eu estou seguindo agora, que é a Wicca, e eu vou explicar para vocês como que foi, né, esse processo. Que, aliás, é uma coisa que eu já estou tentando fazer desde o começo do vídeo, né? Bom, então o que aconteceu, né? Pouco tempo depois que eu tinha saído da religião evangélica, eu decidi ler e pesquisar coisas de outras religiões. Isso ainda no ano de 2017. E eu me lembro muito bem que chegou o momento, né? Isso ainda no ano de 2017, eu lembro que teve um dia que a minha mãe trouxe para casa um livrinho que é das Testemunhas de Jeová. É um livro que explica exatamente sobre o conceito da morte, o que acontece com uma pessoa quando ela morre, entendeu? Como é essa questão de espírito, de alma. E como é um livro de outra religião, que no caso é das Testemunhas de Jeová, eu decidi pegar e ler. Aliás, eu tenho esse livrinho até hoje, eu vou mostrar a capa aqui para vocês. É esse livrinho aqui, o título é O que a Bíblia Realmente Ensina. Então, assim, quando eu li esse livrinho naquele momento, que aliás é um livrinho muito bom, porque explica exatamente essa questão da morte, por que a gente sofre, por que a gente sofre quando morre alguém, porque Deus permite que a gente sofra nesse mundo, porque Deus permite que aconteça tanta coisa ruim que a gente vê por aí, tanta violência, tantas guerras, tantas mortes.
Aliás, é exatamente disso que esse livrinho aqui se trata. E ler esse livro aqui, para mim, na verdade, foi libertador, porque, assim, ele não falava em nenhum momento sobre o conceito do céu, do inferno, que os evangélicos pregam para oprimir as pessoas, sabe? Ele não falou em nenhum momento que quando uma pessoa morre, ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Esse livro que eu acabei de mostrar, das Testemunhas de Jeová, esse livro das Testemunhas de Jeová que eu li, na verdade, ele fala sobre a questão da morte por outro ângulo, entendeu? Ele fala que a partir do momento que as pessoas morrem, elas ficam aguardando até chegar o momento do juízo final. E quando esse momento do juízo final chegar, todos os mortos serão ressuscitados, todos vão se encontrar e tudo que há de ruim nesse mundo vai cair por terra, todo o mal vai cair por terra e que o mundo vai ser outro. Ou seja, quando chegar o momento do juízo final, quando vir a vinda, né, a segunda vinda de Jesus Cristo, o mundo vai ser totalmente restaurado, vai ser totalmente livre de pecado, que na verdade é o que relata no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Então, o que eu estou explicando para vocês, na verdade, é o que eu entendi desse livrinho das Testemunhas de Jeová, entendeu? E quando eu li esse livrinho, aquilo para mim foi libertador, sabe? Eu tive uma sensação libertadora, porque foi quando eu percebi que eu não precisava mais ficar presa nesse conceito opressor que os evangélicos pregam do céu e do inferno, do pecado, entendeu? Então, a partir do momento que eu li esse livrinho das Testemunhas de Jeová, eu fui lendo mais coisas sobre essa religião, eu fui lendo sites de Testemunhas de Jeová, eu li alguns. Na verdade, Testemunha de Jeová é uma religião um pouco mais flexível do que a evangélica. Eles têm sim o lado rigoroso deles também, por exemplo, eles não comemoram nenhuma data comemorativa porque eles consideram isso como uma coisa pagã. Só que no final das contas, eu acabei não me identificando muito com essa religião a ponto de querer seguir ela, entendeu? Então, assim, o tempo foi passando, eu continuei não seguindo nenhuma religião. Eu fui só pesquisando mesmo, só lendo coisas assim de outras religiões. Daí o tempo foi passando e conforme o tempo foi passando, eu fui pesquisando sobre outras religiões. E outra religião que eu também fui pesquisar, que eu até me identifiquei um pouco, foi o Espiritismo. O Espiritismo, o que acontece, né? O Espiritismo é uma religião cristã também. O Espiritismo ele também se orienta nos preceitos da Bíblia, porém o Espiritismo não acredita no conceito do céu e do inferno. Muito pelo contrário. O Espiritismo é uma religião que acredita na reencarnação e acredita também em vidas passadas. Então, assim, esse foi um lado que eu vi do Espiritismo que eu achei muito bom, entendeu? Então, foi exatamente por isso que eu me identifiquei um pouco com essa religião. Eu até pensei em seguir essa religião também, o Espiritismo. Mas assim, depois de um certo tempo eu acabei desanimando também para seguir essa religião. Porque assim, pelo que eu entendo do Espiritismo, para você seguir essa religião, você tem que frequentar algum centro espírita que tenha perto de sua casa. Então assim, então como é que eu ia ser espírita se eu não sabia assim de nenhuma instituição por perto ou de algum grupo, né, que realizasse assim coisas assim de espiritismo, porque eu não sei se tem por perto aqui onde eu moro. Então eu acabei desanimando no espiritismo por conta disso. Porque assim, na verdade, eu acabei ficando um pouco perdida para seguir essa religião, entendeu? Porque como eu tentei explicar, como eu acabei de tentar te explicar, para você praticar o espiritismo, você tem que frequentar alguma reunião em algum centro espírita. E eu não sei se tem por aqui, perto da minha casa, entendeu? Então assim, e como eu não sei de nenhum lugar por perto que tenha reuniões de espiritismo, eu acabei desistindo dessa religião no final das contas.
Mas o espiritismo, né, pelo que eu li sobre essa religião, é uma religião sim muito boa que prega o conceito da caridade, do perdão. Eu só acabei desistindo mesmo porque eu não sabia por onde começar para praticar, entendeu? Como eu falei, eu não sei se tem algum centro espírita por aqui perto da minha casa, então eu acabei desistindo dessa religião por conta disso. Então, assim, eu acho que foi a partir do momento que eu desisti do espiritismo que eu acabei encontrando a Wicca. Não só encontrei essa religião, como eu acabei me encontrando de fato nela, entendeu? Mas olha, eu não sei precisar assim em que momento eu comecei a me interessar pelo ocultismo a ponto de querer seguir essa religião, porque na verdade isso não aconteceu da noite pro dia. Eu não acordei e de repente decidi que ia ser o Wicca. Isso foi um processo que é o que eu tô tentando explicar nesse vídeo. Entretanto, eu me lembro que foi a partir do final do ano de 2020 que foi quando eu me dei conta que eu estava ficando apaixonada pela Wicca. Eu vi que estava caindo de amores pela religião. 2020, na verdade, foi o período que a pandemia estava no auge, né? Todo mundo teve que ficar de quarentena. Eu mesma fiquei um bom tempo trancada dentro de casa, depois que anunciou essa depois que a mídia anunciou a pandemia, entendeu? Daí, nesse tempo que eu fiquei trancada dentro de casa devido à pandemia que estava no seu auge, eu fui me dedicando mais a atividades dentro de casa. Por exemplo, eu voltei a desenhar, coisa que eu não fazia há muitos anos. Eu também assisti muitos filmes, muitas séries. Eu passei a ler muito mais, a pesquisar muito mais. E nisso que eu fui lendo, que eu fui pesquisando mais, eu acabei descobrindo a Wicca, entendeu? Eu até me lembro que quando eu finalmente voltei a sair de casa, isso no final do ano de 2020, o primeiro filme que eu assisti no cinema depois desse período de quarentena foi o filme de bruxas. Aliás, foi o filme Jovens Bruxas, né, que eu assisti. Eu me lembro de um dia que eu estava no shopping nesse período. Eu até me lembro que eu fui visitar uma loja de artigos esotéricos, daí eu vi, sabe, coisas como cristais, e eu fiquei apaixonada, entendeu? Eu fiquei encantada. Então eu acho que a pandemia pode até ter colaborado para isso, entendeu? Para eu ter descoberto a Wicca. Mas assim, eu também não posso falar que esse foi o principal fator que me levou para a religião. Na verdade, o que me levou para essa religião foi todo aquele processo, entendeu? Lá atrás, quando eu ainda estava na religião evangélica. Na verdade, assim, tudo que a gente passa na vida é um caminho, né? E todo caminho vai te levar para algum lugar, entendeu? Esse foi o meu caso também. Então, eu acredito que se eu me apaixonei pela Wicca e estou seguindo ela hoje, é porque, de certa forma, eu tenho um chamado, entendeu? Que eu tenho um chamado nessa religião. Senão, eu estaria na religião evangélica até hoje, estava frequentando a igreja e tudo. Então, assim, aliás, eu posso falar para vocês que a partir do momento que eu descobri a Wicca, que tudo começou a se encaixar na cabeça, sabe? Que tudo começou a fazer sentido para mim. E eu posso dizer para vocês que a Wicca tem me ajudado muito nesse processo, porque ela faz com que eu pense muito além das coisas, ela faz com que eu pense de uma forma muito mais ampla. Na Wicca, a sensação que eu tenho é que eu estou pensando fora da caixa, sabe? Então, assim, a partir do momento que eu virei Wicca, que eu senti que eu comecei a evoluir como pessoa, entendeu? Até porque em outra religião eu não estava evoluindo, muito menos na evangélica. Mas, infelizmente, como eu falei logo no início, a Wicca é alvo de intolerância. É uma religião que não é aceita pela sociedade, muito menos pelos cristãos. Tanto é que vocês podem ver que quase ninguém fala sobre ela, não existe nenhuma igreja, nenhum centro que realize reunião voltada para ela. Tem muita gente que não sabe nem o que é o Wicca também. Então, por isso, eu acabei seguindo essa religião sozinha. Eu sigo essa religião dentro de casa. Eu nunca fui assim para nenhuma reunião fazer um ritual de iniciação na bruxaria. Eu não vou dar uma definição completa aqui do que é a Wicca, senão vai ficar cansativo demais para mim, mais cansativo do que já está também.
Mas assim, eu posso dizer que a Wicca, basicamente, assim, falando de uma forma bem resumida mesmo, ela é sim uma religião pagã, porque ela não segue os preceitos cristãos, ela não segue a Bíblia, o que ela segue mesmo são coisas da natureza, mas isso não quer dizer que seja uma religião do mal, muito pelo contrário, é uma religião que é super do bem, não é uma religião do diabo, conforme algumas pessoas costumam dizer por aí. Mas como a religião é alvo de intolerância e não há assim, muito espaço para ela na sociedade, eu também não falo abertamente para as pessoas ao meu redor que eu me tornei uma bruxa. A minha mãe até sabe mais ou menos. Todos os dias eu monto um altar no meu quarto, eu faço meditação todos os dias. A minha mãe até chegou a se deparar com um altar que eu montei dentro do quarto, então por isso que ela acabou sabendo assim, mais ou menos, entendeu? Eu também sempre vou meditar com esse altar que eu monto, eu me sinto assim, é o momento que eu me sinto assim, mais conectada, mais segura, mais em paz, entendeu? A minha mãe sabe também, por exemplo, que eu acendo incenso no meu quarto todos os dias, que eu acendo velas, mas ela não sabe exatamente que eu virei bruxa, entendeu? Até porque eu ficaria até sem graça de falar abertamente sobre isso com ela, até porque ela é cristã, a minha família toda é cristã. Então, assim, como eu expliquei antes, por não haver espaço para essa religião na sociedade, eu sigo a religião sozinha mesmo, dentro de casa. Todos os dias eu monto um altar no meu quarto. Eu também já tenho coleção de cristais, de coisas esotéricas. Eu também tenho coleção de tarô, essas coisas. Em breve eu vou fazer vídeo para vocês explicando essas coisas, assim, vou mostrar as minhas coisas místicas, meus decks de tarô também, enfim. Na verdade, religião é uma coisa que está dentro de você. Você pode até ser cristão, seguir a Bíblia e tal, mas a religião tem que estar dentro de você, independente de qual religião você segue, entendeu? Então, na verdade, o que eu quero dizer com isso? Não adianta você ir para a igreja evangélica, para a igreja católica, se você não sentir de fato conexão dentro dela, entendeu? Inclusive, quando eu era da religião evangélica, quando eu ia para a igreja, eu não sentia conexão com ela, entendeu? Tanto é que chegou um momento que eu nem falava mais para as pessoas que eu era evangélica, mas na Wicca o negócio foi completamente diferente. É uma religião que me preenche de tal forma como nenhuma outra religião me preencheu, entendeu? Eu sigo a religião sozinha, mas ela é uma coisa que já está dentro de mim, entendeu? Eu não vou falar aqui para vocês que eu vou ser Wicca para sempre, porque para sempre é uma expressão muito forte. Pode ser sim que chegue um momento que eu volte a ser cristão, nunca se sabe, né, o dia de amanhã. Então pode ser que chegue um momento que eu esteja com outra cabeça e nada me impede também que eu vá para uma igreja cristã se eu quiser, até porque a Wicca é uma religião totalmente livre, que não impede vocês de fazer nada. Mas eu posso afirmar para vocês que a Wicca foi a religião que mais me ajudou, que mais tem me ajudado, que mais tem aberto a minha cabeça até o momento, entendeu? Porque foi a partir do momento que eu comecei a pesquisar sobre outras religiões até descobrir a Wicca, para mim foi libertador, entendeu? Foi o momento que eu percebi que eu não precisava mais ficar presa nessas coisas que os evangélicos pregam, nessas coisas que os evangélicos falam, entendeu? Eu não precisava mais ficar presa nos conceitos do céu, do inferno, do que é pecado, dessas coisas que a religião condena, entendeu? Eu não senti mais necessidade disso. Mas é claro que eu respeito quem é cristão, eu respeito quem é evangélico, quem é católico, até porque eu já fui cristã também. Então eu sei muito bem o quanto os cristãos se esforçam para se manter no seu propósito, no seu objetivo, que é se endireitar na vida, seguir os preceitos da religião, da igreja. Eu sei muito bem o que é isso, até porque quando eu era da evangélica, eu fazia de tudo para ter uma vida direita, eu não bebia, eu não fazia nada de errado que a igreja condenava. Porém, eu não estava feliz ali, entendeu? A sensação que eu tinha quando eu estava na igreja
é que eu não pertencia àquele lugar, entendeu? Eu não estava conseguindo evoluir na religião, sabe? Então, não é porque agora eu sou Wicca que eu deixei de respeitar os cristãos ou de ter empatia por eles, entendeu? Mas assim, falando da Wicca agora, o que mais me deixa encantada nessa religião, que me incentiva a querer me aprofundar nessa religião cada vez mais, é que ela é uma religião muito ampla, ela é muito abrangente, envolve muitas culturas, ela aborda muitas crenças que você nem imagina. A Wicca elabora, por exemplo, a mitologia grega, a mitologia nórdica, a mitologia céltica, a cultura cigana. Ela também aborda assim coisas assim, tipo os deuses da Umbanda. Ao contrário da evangélica, que é uma religião totalmente fechada, restritiva, que não aceita outras culturas, que não aceita nada fora da sua doutrina, entendeu? Então, para os evangélicos, qualquer coisa que esteja fora da religião ou fora da doutrina da igreja é proibido, é pecado, entendeu? Evangélico é assim, você tem que seguir só o que está na Bíblia, pronto e acabou, entendeu? Já o Wicca é uma religião totalmente livre, aberta, abrangente. Quer coisa melhor do que isso? Eu tô até tendo um livro agora que fala da magia das estrelas. É um livro muito bom que tem aberto muito a minha cabeça. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que estudar, ler e se aprofundar nas coisas da Wicca é uma coisa assim que abre muito a minha cabeça, é uma coisa que tem me feito evoluir muito, entendeu? É por isso que eu falo que ser Wicca é pensar fora da caixa, entendeu? Mas para chegar à conclusão desse tema que eu estou abordando para terminar o vídeo, o fator que realmente me levou para a Wicca foi a necessidade que eu sinto de me libertar dos meus medos, das minhas inseguranças, das coisas que eu tenho na cabeça que não são saudáveis para mim, que me fazem muito mal, dos traumas que eu tenho de situações que eu passei lá atrás no passado, que tiveram como pano de fundo a religião evangélica, que foram situações que me fizeram muito mal, que me deixou marcas muito negativas. Então a Wicca, ela tem me ajudado muito nesse processo. Aliás, a Wicca é a religião da liberdade. O Wicca é liberdade, entendeu? Portanto, é uma religião que leva também à libertação. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês quiserem saber mais sobre a Wicca, eu posso fazer outro vídeo para vocês explicando melhor sobre ela. Porque se eu falasse nesse vídeo ia ficar cansativo demais. E desculpa se o vídeo ficou muito longo também, mas assim, foi um vídeo que eu tentei explicar do meu jeito, como foi o processo que me levou para essa religião. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito pela sua paciência de ter me escutado aqui nesse vídeo. E é isso, gente, muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!